Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à costa da manhã, refletindo a respeito da vontade de Deus para nós, como seu povo. Já falamos a respeito da vontade de Deus por meio de indivíduos, já falamos da vontade de Deus, de conhecer a vontade de Deus por meio da igreja. E hoje nós estamos falando de conhecer a vontade de Deus por meio do seu reino. E estamos falando sobre koinonia, falando sobre a comunhão. E hoje nosso assunto é a koinonia no reino. Em João capítulo 13, versículo 35, nós ouvimos ontem nosso último texto. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós tiverdes amor um pelos outros. Aprendemos que a igreja é uma comunhão imprescindível. Deve haver uma comunhão imprescindível, viva, dinâmica de crentes em Jesus. Koinonia, como vimos, é a comunhão e o companheirismo mais profundo que é possível, que nós podemos ter com Deus e também com o nosso próximo. Nós não podemos estar em comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo e não andarmos em comunhão com os nossos irmãos. A koinonia no reino. A koinonia, ela tem várias dimensões, tem novas possibilidades, novas riquezas quando as igrejas se relacionam, formando então um ciclo mais amplo dentro do reino de Deus. Como nós já falamos, a igreja não é o reino de Deus. A igreja é uma agência do reino de Deus aqui na terra. E deve haver esta koinonia também entre as igrejas, porque nós todos somos súditos do reino e os súditos do rei se relacionam então entre si. São membros de igrejas espalhadas por toda a face da terra. São elas que compõem, então, o reino de Deus. A importância de nós entendermos que é assim que o reino de Cristo deve ser. O mundo está observando e poderá dizer: vejam como eles se amam. Um amor tão especial assim pode somente vir de Deus. Quando as pessoas virem esse tipo de amor inspirado por Deus, então elas serão capazes de serem atraídos a Cristo e também à Igreja de Jesus Cristo. A importância de nós entendermos isso em nossas vidas, quando nós permitimos que Cristo domine as barreiras que foram construídas por mãos humanas, certamente podem cair. Pode ser que a koinonia, quando ela é inspirada por Deus, e se ela existir entre as igrejas de denominações diferentes, quando elas cooperam para alcançar os propósitos maiores no seu reino, ou seja, quando não há homens entregues aos seus próprios caminhos, que são muitas vezes incapazes de alcançar esse tipo de relacionamento. Nós sabemos que somente Deus, através do Espírito Santo de Deus, pode criar e sustentar a koinonia no meio do seu povo, no meio das agências do reino de Deus aqui na terra. O que nós precisamos saber é que ele quer ser rei, senhor e soberano sobre o seu reino. Quando permitimos então que ele domine, as barreiras que foram construídas por mãos humanas certamente podem cair. Quando nós temos, como falamos, koinonia com Deus, a mesma qualidade e a mesma natureza dessa koinonia irá se refletir quando nós nos relacionamos
com os nossos irmãos e irmãs da nossa igreja local, ou com outras igrejas na área local, ou também com outras igrejas no mesmo estado, ou no mesmo país, ou igrejas do mundo, ou também com igrejas de diferentes denominações. Somos todos uma agência do reino de Deus aqui na terra. E ele espera que haja, então, uma koinonia. Se a sua igreja tem algum problema de koinonia com outras igrejas ou outros grupos de cristãos, isso é uma indicação de que há um problema mais profundo, ou seja, de koinonia com o Senhor. Não estamos sugerindo que deva haver comprometimento com as nossas diferenças doutrinárias. No entanto, podemos agir como irmãos e irmãs que se amam mutuamente. A koinonia, na verdade, ela se reveste de novas dimensões, de novas possibilidades, novas amplitudes, quando nós nos relacionamos nos círculos mais amplos do reino de Deus. É desse mesmo jeito que o amor funciona. Suponhamos, então, que haja uma escala para medir o nível de amor, o nível que estamos nos amando. Por exemplo, você ama os seus pais e você ama a sua família, que o amam também. Você também ama os seus amigos, que também o amam. Agora, suponhamos que Deus capacite você, ou me capacite, ou capacite nós, como igreja, como agência do reino de Deus, a também amar os nossos arqui-inimigos. Como Jesus nos mandou lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48, que diz assim: o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Amar os inimigos faz parte da nossa identidade de filho, a nossa identificação com o nosso Pai Celestial. Porque é Ele que faz o sol nascer sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e também sobre os injustos. Porque se vocês amam apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também fazem a mesma coisa. E se saudarem somente aos seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também fazem a mesma coisa. Portanto, sejam vós perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Se você pode, então, amar o seu inimigo ao nível de uma escala de 0 a 10, a sua capacidade, então, de amar outras pessoas aumentará. Se você ora e ama os seus inimigos. Se você puder amar, então, ao nível 10, todas as outras pessoas que têm recebido o seu amor, receberão, então, uma dimensão desse amor ainda maior de que você jamais foi capaz de lidar. Então, o que nós precisamos pensar a respeito disso? A respeito da nossa forma de amar ou de demonstrar o nosso amor cristão? Aqui, quero deixar algumas perguntinhas para que nós possamos refletir e pensar a respeito delas. Não amo ninguém? Amo apenas a minha família? Amo aqueles que me amaram primeiro? Amo aquelas pessoas que eu sei que me amarão também? Deus tem me ajudado a amar aquelas pessoas ao meu redor que não são tão amigáveis e são irritantes?
Deus me ensinou a amar aquelas pessoas da minha comunidade que são totalmente diferentes de mim e que não são amáveis. Deus me ensinou a mostrar o seu amor, o meu amor por pessoas que vivem abertamente no pecado. Deus nos deu graça para amar os nossos inimigos. Geralmente eu e você não procuramos melhorar a nossa capacidade de amar, tentando amar aquelas pessoas difíceis de serem amadas. Nós tentamos amar nosso inimigo e a frustração e o ódio nos confrontam, em vez de brotar em nós uma nova espécie de amor. Então, muitas vezes dizemos ao Senhor: eu não queria que o ódio entrasse dentro do meu coração, nem a raiva, nem o rancor e nem a amargura. Eu queria que o Senhor me trouxesse amor. Mas Deus, ele não pode aprofundar a nossa capacidade de amar quando nos capacita a amar aquelas pessoas difíceis de serem amadas. É dessa forma que o amor aumenta em nós. Quando aprendemos, então, a amar nos níveis mais profundos, a nossa capacidade de amar outras pessoas também vai aumentar. Que Deus abençoe você e que possamos refletir sobre a coinonia no reino. Se estamos nos amando, respeitando como cristãos, se estamos observando o princípio de orar e amar aquelas pessoas que se colocam como nossos inimigos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.